atrasados, eu estava ali numa reunião com a coordenação, tá? E aí, por isso atrasou um pouquinho. Não vai ter prejuízo não, hoje o assunto é um pouquinho mais light mesmo. Hoje é basicamente para a gente fazer aquelas chamadinhas orais que eu tinha combinado com vocês a respeito de neuroradiologia, tá bom? Então, espero que todos tenham estudado para a gente poder dar seguimento, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. O que é isso aqui? Não. Corno anterior. É o corno anterior do ventrículo lateral. Corno anterior. Ventrículo lateral. Corno anterior do ventrículo lateral esquerdo. O que eu tenho dentro do ventrículo? Vai produzir. O que eu tenho basicamente para isso daqui? Ventrículo, eu tenho. Certo? Qual que é a função do líquido? Vamos lá, por vez. Proteção mecânica. Proteção mecânica de quê? Como que ele protege o impacto? Absorção do impacto. Você bate, além da proteção das meninas, ainda tem que ele. Porque você bate melhor. O celíaco. Aí tem uma distribuição do impacto de forma igual. Você tem que entender a lógica mais ou menos aqui. Vou pegar aqui, tá? Bota uma pedra aqui dentro. Bota uma pedra aqui dentro dessa garrafa, chacoalha. O que vai acontecer com a pedra? Vai bater, corta, faz barulho, pá. Agora enche essa garrafa d'água e bota uma pedra dentro. A pedra vai bater igual ela está sozinha? Se perguntar qual que é a função do líquor, é isso, ela amortece esses impactos. Certo? Ela vai amortecer isso. Beleza. Essa daqui. E aí eu pergunto, certo? Que estrutura é essa daqui? Que estrutura é essa daqui? Que estrutura é essa daqui? Não é o espaço. Aqui? Certo. E aí eu pergunto, o que eu tenho dentro dos ventrículos? Vocês viram? Líquido. E aí esse líquido, certo? Ele tem a função de amortecer impacto. Beleza, primeira coisa. E onde que esse líquido é produzido? Principalmente nos ventrículos laterais. Então, como se fosse, ele vem para cá, concorda comigo? E aí eu pergunto, qual que é o trajeto que esse líquido faz? Você vai precisar Pode falar. Não, eu quero que você explique. Ele vai ser produzido lá nos plexos coroides, lá no ventrículo lateral. Aí está passando pelo terceiro ventrículo. Ele passa por onde? Pelo foramen, que é o foramen ventricular. Depois ele passa pelo quarto ventrículo, pelo arqueiro dos ciclos. E depois ele vai para o ventrículo. Pensa para lembrar alguns nomes fechados dos forames. Mas está decorando, aí não dá. Vamos lá. Vai de novo. Ele vai ser produzido no plexo coroide lá
vai por onde? Você vai pelos forames. Qual Você forame? vai medir o tesão, Luca e Megente. Lusca e Magenti. E aí, como é que é o nome desse outro nome desses forames? Hein, Ela? Como é que é o nome dela? Desses forames aí? Ah? É, o que a gente estava falando agora, desse aí, como é que é o nome dos outros nomes? Como é que é o nome? Que tem? São forames laterais. Aberturas laterais. Abertura lateral e abertura central. E aí? Depois disso, Cadu, vai pra onde? Depois é pra onde? Convido, desculpa. Ele tem seguido absorvido no. Não, ele não vai ter absorvido. Estou perguntando quando é que ele vai depois. Ele tem dentro do espaço aracnoide. Não. Claro. Vai pro cérebro da família musical. Hã? Vai pro cérebro. Mas pra onde? Espaço subaracnoide para lentidinal. Pra onde isso? São dois forames. Aí um forame leva para e o outro para o cérebro. Essa é pra onde na medula? Leva pra onde no cérebro? Que fica entre a pia máter e a aracnoide. Certo. Mas o outro não. Onde é que ele vai? Vamos colocar o que comunica também. A abertura central comunica com o quê? A abertura central. É um canal, pessoal. Hã? É um canal. O canal central da medula. Canal central da medula. Beleza. Então, trajeto do líquor, ok. Certo. Agora vamos falar de outra coisa. Tá? A respeito de neurônios. Certo? Vem cá. O que é um neurônio? Hein? O que é um neurônio? Ah? Funcionando. Célula do sistema nervoso. É uma célula do sistema nervoso, é uma unidade funcional do sistema nervoso. E quais são as estruturas do neurônio? Ele é composto por quê? Corpo celular, tecido e axônio. Principalmente de corpos e axônios, certo? Qual que é a diferença de um para outro? O axônio tem um revestimento de tamanho. Mas qual que é a função de um e qual que é a função do outro? O corpo celular metaboliza a célula como um todo, o axônio é a transmissão elétrica, o dendrito ele espalha. Qual que é a função do axônio? Vamos lá. Transmissão. Condução elétrica. E a do corpo de neurônio? Metabolismo da célula. Vamos dizer aqui que eu tenho aqui. Aqui é o corpo de neurônio. E aqui é o axônio, certo? Beleza. Aqui é a minha casa. Aqui é o transformador de energia e vive estourando. Aqui é a lâmpada da minha casa. E aqui é a fiação que chega para o meu poste daqui. Certo? Aí eu pergunto para vocês. Certo? Lá na minha casa, certo? A analogia é essa.
O transformador, que fica lá no poste, é o corpo de neurônio. O fio de alta tensão é o... Pergunto para vocês. O que é mais grave quando falta luz na minha casa? Quando cai uma árvore e tora o fio? Ou quando um transformador explode? Faltou luz na minha casa. Faltou luz na minha casa. O que é mais grave? Se eu cortar o fio, o que vai acontecer? Hã? O que vai acontecer com a luz na minha casa? E se explodir o transformador? Oi? Você não vai ter transmissão? Então, qual que é mais grave? Hã? Certo? Vai chegar a luz? Vai chegar a luz. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, qual lesão é mais grave? Lesão axonal ou a lesão do corpo, de neurônio? Por que as duas são graves? E por que isso é tão mais grave? Mas que depois recupera. Hein? Oi? E aí, gente? O corpo celular em se regenera? Eu estou perguntando para vocês. Sabia que vocês não estudaram histologia, não? Como é que é a regeneração do corpo celular? Como é que é a regeneração das ações? No máximo você vai ver que remodelar o caminho porque você fazia aquela sinapse. É por isso mesmo que a lesão nervosa ela é tão. Por isso que você tem que impedir que ela aconteça. Porque se ela acontecer é reversível. Diferente aqui é que você só coloca o fio de alta tensão de novo. Aqui não tem essa opção. Certo? Então, aqui acontece isso. Beleza. Agora eu pergunto para vocês, na tomografia, certo? Qual que é a diferença do corpo celular? Eu consigo na tomografia ver aonde eu tenho corpo de neurônio e aonde eu tenho axônio? Sim. Por quê? Oi? O que é substância branca e substância cinzenta? A branca é o corpo de neurônio e a branca Substância cinzenta e o corpo de neurônio e a substância branca são açônios. E aí eu pergunto para vocês, pela tomografia, aonde que eu vejo substância cinzenta e aonde que eu vejo substância branca? A branca Mas a branca é mais escura? sim, Por que é casa dele. Por que é a vermelha? Porque ela Não sei o nome deles. Hã? Não consegui entender isso. Consegui entender o quê? O outro é mais o quê? mais
do lar. Preste atenção nisso para depois entender. Qual que é a coisa mais branca que eu vejo no raio-x? Não. Metal. Hein? Então, o raio-x, ele vê do branco ao preto. Aqui eu tenho mais branco e aqui eu tenho mais preto. O raio-x, ele vai ver isso. Do preto mais preto até o branco mais branco. O raio-x é a mesma coisa que tomografia, só tem uma cor, que é o preto e o branco, e vai os tons de cinza. Beleza? Então, desse lado aqui, o branco mais branco é o quê? O branco mais branco que eu vejo é o quê? Metal. O preto mais preto que eu vejo é o quê? Ar. Então, pronto. Então, eu sei disso, sem para decorar, que aquilo mais branco que tem é ar. Metal. E o mais preto que tem é ar. Beleza. E aí, eu sei que aqui eu tenho uma coisa, e aqui no meio, exatamente no meio, eu tenho o quê? Exatamente no meio, eu tenho a água. A água, ela é preta e fica exatamente. Tudo bem? Pode entrar, atrapalha muito próximo. Não, pode ir. Posso acender aqui? Pode, pronto. Licença, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu e a Wanda, a gente está passando nas salas para dar alguns recados e daí tirar algumas dúvidas de vocês. Eu fiz aqui uma listinha de recado para poder uniformizar algumas questões. Tá? Primeiro, questão da semana de prova, né? Então, daqui a pouco sai o calendário de prova de vocês. Calendário de prova, segunda chamada repositiva, a gente vai seguir exatamente como está no calendário. Salientar para vocês, principalmente repositiva, dentro do calendário institucional. A nossa última repositiva é dia 16/12. Portanto, não comprem passagem garantindo que vocês, antes de 16/12, estão aqui, a não ser que quem já está passado, né? Então, assim, não adianta ir lá na coordenação solicitar a repositiva posterior ao prazo. Por favor, sigam o calendário, tá? Estou avisando isso com antecedência porque a gente acaba, né, organizando, o calendário já está dentro do site da FICA desde o início do ano, não teve alteração de data, mas eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Segunda chamada, envio de atestado com prazo de 72 horas da emissão do atestado, simplesmente, unicamente para um e-mail, que é o e-mail da secretaria, que quando vocês receberem o calendário de prova vai estar lá o e-mail da secretaria, somente por esse e-mail. Vou fazer segunda chamada da mesma forma que foi a M2, então elas vão ser condensadas. Se você perdeu mais de uma prova, possivelmente vai fazer mais de uma prova no mesmo dia. Tá? Elas vão ser condensadas para a gente aplicar a segunda chamada e o professor já vir para a sala de aula com vocês, porque o nosso intuito é solicitar que o professor faça a devolutiva com vocês na semana seguinte da semana de prova. Ok? Por favor, atestado que caracterize urgência, né? Isso é claro na nossa resolução. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente teve ainda atestados que não tinha CID a gente sabe que não é obrigatório, mas eu preciso de algo que caracteriza a urgência. Porque atestado de fisioterapia, consulta, de rotina, isso não entra dentro de resolução de segunda chamada. Tá? E atividades no caso aqui de vocês, é somente a questão obrigatória da atividade complementar. A gente fez um clássico para entrega de documento e eu vou acabar mudando o nome do clássico e colocar algumas documentações para vocês terem acesso, tá? Então, assim que eu liberar lá, eu vou passar para o líder o código do clássico e lá vai estar o regulamento da atividade complementar que vocês precisam de entregar aí até o quarto ano de vocês, tá? Então, no quarto ano...
conduta para aprendizagem, isso existe. Agora o método de avaliação é o que sempre vai existe. ser do aluno, ao aluno. Tá, a proposta foi feita, vocês, acho que vocês são adultos, entendem, né, interpretam, eu não vou mudar, acho que a consciência de algumas pessoas, então interpretem, façam, o professor já colocou a posição dele, eu pedi para ele a questão da aula positiva colocada pelo colega, acredito que um dia ele vai marcar com vocês essa possibilidade, a questão da questão norteadora, ele falou que é totalmente possível, aumentar a quantidade de imagem é totalmente possível, então eu acho que existe uma via aí de abertura e que a outra via precisa ser aberta, tá? Mas volto a dizer, o objetivo não é comparação, o objetivo é preocupação e busca de estratégias, tá? Agora, a questão de entendimento, eu acho que cada um vai ter o seu, mas eu estou aberta a qualquer questionamento, estou lá na coordenação. Obrigada. Vamos lá, gente. Vocês têm aula agora com as 16? Tem aula de quê? E que horas começa? Hã? Às 16? Deixa eu colocar só isso daqui então para vocês, gente. Aí a gente, essa outra hora, a gente dá. Vou tentar organizar para a gente dar na terça-feira após a aula de vocês, se eu conseguir mais uma horinha. Vou colocar isso aqui para vocês aqui no vídeo. Tá? Pegou? Gente, vamos lá. Então, a gente viu aqui que eu tenho o branco mais branco e o preto mais preto. Qual que é o branco mais branco? Metal. E o preto mais preto é o quê? Aqui, o branco mais branco é metal. E osso, que aqui eu tenho o ar. Beleza? E aqui no meio, eu tenho a água. A água, ela vai ficar bem aqui. Branco e aqui água. Então, o que vocês precisam entender? Isso, que a água, ela está no meio. Certo? E aí, do meio para o branco, eu tenho vários... Depois vocês conversam. Pode ir lá fora, não precisa ficar não. Não é obrigado a ficar não. Do meio para cá, eu tenho um monte de coisa. Quais são as principais coisas que eu vou ter aqui, do meio para cá? O osso ele está junto aqui, tá? Aqui eu vou ter partes moles, que é músculo. O músculo é partes moles, certo? E vou ter músculo, órgãos, fígado, baço. Isso vai estar da água para cá. Então ele vai ser cinza, certo? Beleza. E da água para cá, entre a água e o ar, eu vou ter uma coisa que propaga muito raio-x. Pode parecer contra-intuitivo, mas a gordura propaga muito raio-x. Então a gordura, ela vai ser mais preta do que a água. Então a água ela vai ser preta, a gordura vai ser mais preta e o ar vai ser mais preto. E aqui a gente vai ter líquido, partes moles, osso e metal. Então, isso que vocês precisam entender e não decorar. Entendam e não decorem. Como que é a aplicação disso daí? Vamos pegar aqui. Vou pegar a aplicação. Gente, olha só. Aqui eu tenho a... O que eu tenho aqui, nesse local, aqui dentro do ventrículo? Eu tenho o quê? Líquido. O líquido vai ser o quê? A água, ela está no meio. Então, olha só como é que é o líquido. Certo? Beleza. O líquido ele tem essa cor. O que é mais preto do que o líquido que eu falei? E? Gordura.
Aonde que eu tenho gordura na cabeça? Nos tecidos celulares subcutâneos. Olha aqui essa setinha. Olha só, a gordura do corpo, embaixo, aqui tem a cabeça mais gordinha que esse, apertar, puxa. Então essa aqui, olha só, como esse preto está mais preto que esse. Concorda comigo? Então, o que eu tenho que fazer é comparar. Eu comparo as coisas. Vamos entender agora. Eu sei que dentro dos meus seios da face, os seios paranasais, eu tenho ar. Olha o preto do ar, como é que ele está. Olha o preto da gordura e olha o preto do líquido. Está vendo como o preto do ar é muito mais preto do que os outros? Quando eu janelo, aí é que eu vejo mesmo. Olha só como é que ele é muito mais preto. Então, eu só aprendo tomografia, além da anatomia, comparar. Eu preciso comparar. Vamos lá, um exemplo aqui. Professor, essa gordura subcutânea, ela chega a ser mais preta que a substância branca? Oi? Chega sim. Depois a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Só se vocês levassem esse conceito para cá. Vamos lá. Aqui. Que estrutura é essa daqui? Uma cabeça? Corpo posterior do quê? Corpo posterior do ventrículo lateral esquerdo. Beleza? E isso daqui? É parcial, Beleza. É para ser o terceiro ventrículo. O que eu tenho no terceiro ventrículo? Beleza. O líquor é que cor? E o que eu tenho aqui? Ah, você tem ar. Esse preto está igual a esse? Não. Então isso é líquido? Então isso aqui é líquido? Não. Então o que isso pode ser? Ou? ar dentro da cabeça. Gente, o que é mais preto? Estou falando. Gordura. Gordura. São duas coisas são mais pretas. Isso aqui tem possibilidade de ser o terceiro ventrículo? O terceiro ventrículo eu tenho o quê? Líquido. Isso aqui tem densidade de líquido? Não. Beleza. Tem uma densidade. O que eu faço com a densidade que eu falei para vocês? Você tem que fazer o quê? Comparar. E eu comparo com o quê? Comparo com a água. É água? Não. Então beleza. O que eu faço agora? Compara com o ar. Compara com o ar. Eu tenho ar para poder comparar aqui, né? Aqui não dá. Aqui não dá. E a gordura também. Compara com a gordura da onde? Beleza, olha aqui, compara esse preto com esse preto. Como é que tá? Igual, então isso aqui é o quê? Gordura. Então é assim que a gente aprende, comparando. Entendeu? Comparando com a. Então isso aqui é um tumor que tem gordura. Isso daqui é um lipoma. Certo? Daqui. Então a gente precisa entender essa cronologia para poder raciocinar. Uma coisa é branca e outra coisa é preta. Mas existem tonalidades de branco e existe tonalidade de preto. Vamos colocar outra aqui. Isso daqui é o quê? Isso aqui tá. Que cor tá isso? Pode ser o quê? Água e gordura. Se é preto, pode ser o quê? Líquido, ar ou gordura. Aí eu pego e comparo. Olha esse preto aqui com a gordura. Qual que está mais preto? A gordura ou aqui? A gordura. Então, se ele está mais claro do que a gordura, ele vai ser o quê? Líquido. Então é isso. É assim que a gente não precisa decorar. É só entender a lógica. Eu tenho uma bola preta na cabeça de desviando da linha média. Isso é o quê? Isso é o cisto. Entenderam? Gente, então vou liberar vocês para a aula de filosofia, que eu ia passar era isso. O senhor cancelou a aula. Então vamos continuar um pouquinho mais. Mas é o S. Bora lá. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tenho esse cisto.
Beleza? Querem continuar a aula? Professor, Hã? isso aí eu vou levar minha esposa no médico. Querem continuar? Sim. Vamos continuar uma ideia do que beleza. Então, sempre que vocês pegarem as coisas, vocês precisam, vamos botar outra aqui. Professor, a minha dificuldade de entender que a substância branca está um pouco mais escura. A gente vai entender isso explicar já. Vai passar por substância branca daqui a pouco. Tá? Vamos lá. Bora lá. Aqui eu tenho coisa branca. Certo? Isso aqui é o quê? O que é branco? Metal ou osso. O que eu tenho que fazer? O que está mais branco? Esse ou esse? Então isso daqui, e aqui eu tenho a calota craniana, olha só como é que ele está. Então isso aqui vai ser o quê? Metal, porque ele está o quê? Mais brilhoso, ele brilha. Foi uma bala, então. Você viu uma bala que entrou na cabeça dele? Vamos estudar agora sobre substância branca. Certo. Vamos lá. Onde é que eu tenho substância cinzenta? Hein? No corpo. Eu tenho que ter substância no corpo. Cinzenta, beleza? E eu tenho que ter a substância branca onde? Certo, tem a substância branca no centro. Beleza? Qual que é a diferença da substância branca para a substância cinzenta? Eu podia explicar aos constituintes. A branca com as burações, vai ter a mielina e a cinzenta. A mielina, beleza. E a mielina ela tem o quê? Gordura. Então, se a mielina ela tem gordura, e a branca, a branca tem gordura e a cinzenta não tem gordura, o que eu posso notar de diferença, sabendo disso que a gente viu agora? A branca vai ser mais escura. Por quê? Porque ela tem gordura. Então, olha só, então ela está aqui, beleza. Então, o que eu vejo? A substância branca, ela está aqui, ela é mais escura, por quê? Porque ela tem gordura, do que a substância cinzenta que vai estar aqui. Até aí todo mundo conseguiu entender? Sim. Beleza. Ah, professor, mas por que não é tão preta igual as outras? Porque além de gordura, tem outras coisas. Então você vai diluindo essa densidade com outras coisas. Então ela fica preta, mas não fica tão preta. Até aí conseguiram entender? Sim. Depois disso, vamos entender uma coisa, certo? Eu tenho, você não concorda que são duas coisas diferentes? O meu transformador e o meu fio, concorda? O transformador e o fio. Se tiver tudo embaralhado, não vai funcionar bem. Cada um tem que estar separadinho no seu lugar, certo? Agora, então é normal eu ver essa diferença da substância branca para a substância cinzenta, certo? Beleza. E se a substância cinzenta ficar da mesma cor que a substância branca? Se essa substância cinzenta ficar mais escura, se a substância cinzenta ficar mais escura, o que pode justificar a substância cinzenta ficar mais escura? Mas por quê? Gente, vamos raciocinar em cima de tudo que a gente está falando aqui agora, gente. Se a substância cinzenta ela vai ser mais que cor? Mais clara. Se ela ficar mais escura, ela está mais escura, o que pode levar ela a ficar escura da cor dessa daqui? Vamos raciocinar. Oi? Hã? Como assim? Por quê? É um processo Por quê? Isso que eu estou perguntando. Hã?
A água vai ficar? Não tem, eu não estou perguntando de etiologia, eu quero que vocês entendam essa lógica do preto e do branco que eu peguei e falei para vocês. Se essa danada aqui ficar escura, o que pode deixar ela escura? Água e ar. O que pode deixar ela mais escura é o quê? Água, gordura e ar. Certo? Me dá um exemplo agora que pode deixar essa daqui mais escura. O edema. O que é edema? Inchaço de quê? De líquido. Então, se eu tenho um edema no corpo de neurônio, esse corpo de neurônio vai ter mais o quê? Líquido. Como é que esse corpo de neurônio vai ficar? Mais escuro. Essa é a lógica que vocês precisam entender. Então, eu tenho que ver. Se eu não vejo a diferença dessa com essa, concorda que tem alguma coisa errada? Entendeu a dúvida? Minha dúvida sobre como mais funcional. Porque como a bainha só reveste, né? Então meio que embaixo, por dentro, ainda eu teria o axônio. Aí eu pensei sobre quando ultrapassam né, atrás do axônio. Mas é a densidade total. Gente, beleza. Então, eu vou terminar com vocês a teologia aí, tá? Na próxima aula, eu quero que vocês estudem isso daqui, tá? Hematomas, sangramento. Extradural, subdural, subaracnoide e parenquimatose. Se você tirar uma foto, pode tirar aí para vocês. Então, são uma densidade estruturada. Então, o sangue ser mais denso, ele fica mais branqueado. Mas ele vai... O sangue é mais denso por quê? Ele tem o quê? Ele tem células. É essa lógica que você tem que ter. Entre água e fluidos. Qual você acha que vai ser mais denso? Os fluidos. Então é assim que a gente raciocina. Mas ele vai ser... Oi? Depende da fase.